Comprar um terreno para construir a casa própria, o sonho de muitos brasileiros. Mas antes de concretizar esse sonho, é importante estar atento a algumas cláusulas no contrato de compra. Muitas vezes, por falta de recurso ou perda do emprego, o comprador precisa rescindir o contrato. Algumas loteadoras, através do contato, tentam reverter parte ou mesmo o valor total já pago. A prática é considerada abusiva. Elas têm o direito de reaver parte do que foi pago, tá? O que a gente viu que está acontecendo em algumas construtoras é que as construtoras estão recebendo o terreno de volta e não estão repassando parte do que foi pago para os consumidores. Então, nesse caso, lógico, é de caso a caso, mas quando há essa retenção integral do valor pago, normalmente ela é indevida. Mesmo que isso esteja em contrato, a pessoa pode pedir essa porcentagem, esse índice de volta? O ideal é analisar realmente a documentação e o caso a caso, mas a princípio, como nós estamos em um tempo de pandemia, que é uma situação atípica, muitas vezes as penalidades impostas no contrato, elas acabam sendo muito onerosas para o consumidor. E como o consumidor ele é considerado o elo fraco da relação, né, se for comparar com a construtora, então ele tem o direito de buscar pelo menos a revisão dessas cláusulas penais. Felipe, como que fica essa questão do reajuste desses índices para quem for receber? Até para explicar um pouquinho, quando a gente faz a compra parcelada, normalmente é estipulado um índice de reajuste das parcelas. Então, a cada 12 meses é feito esse reajuste e a pessoa paga um valor maior a cada ano. O que tem acontecido é que o índice escolhido na maioria dos contratos é o IGPM. No último ano, o IGPM teve um acréscimo de aproximadamente 24%. Então, assim, a pessoa que está acostumada a pagar um valor de um mês para o outro, né, após os 12 meses, ter esse acréscimo de 24%, então, assim, se torna muito oneroso. O que dá para ser feito é conversar com a construtora, a princípio, tentar um acordo extrajudicial, ou reduzir essa porcentagem que é cobrada, ou tentar alterar o índice, porque esse índice é o que mais subiu nesse período da pandemia. Então ele realmente acaba colocando o consumidor em prejuízo. Felipe, por exemplo, se eu tiver um contrato como esse e realmente não conseguir, pagar devido à pandemia, tentei um diálogo aí com a construtora, não consegui, nesse caso cabe uma ação? Nesse caso cabe, né? Igual eu já disse, é caso a caso, cada contrato é um contrato, mas normalmente, na grande maioria, cabe pelo menos uma revisão dos índices que são aplicados. Segundo o advogado, além dos índices, a multa também pode ser negociada com a construtora ou loteadora. Normalmente, judicialmente, tem um entendimento de que é devido à cobrança de 10% a 25% do que a pessoa pagou. Então, assim, por exemplo, se a pessoa pagou 20% do contrato, ela não vai perder os 20%. Ela vai reaver de 75% até 90% do que foi pago. Para evitar o transtorno, fique atento a esses 5 fatores antes de fazer algum contrato de compra. Leia atentamente o contrato, verifique a idoneidade da empresa. Em caso de cláusula abusiva, não abra mão de seus direitos. Recuse qualquer tentativa de parcelamento da rescisão de lote ou do terreno. Tire suas dúvidas com um advogado especialista.